Olha, hoje em dia tem um arsenal aí de coisas pra gente cuidar da barba, né? Produto, acessório, cada um com uma função diferente, e eu acho isso ótimo. Mas nesses anos todos aí, cuidando da barba, deixando crescer, aparando, acertando, errando, eu percebi que pra mim tem 3 ferramentas que não pode faltar. Salve, meu camarada, quanto tempo, né? Bom, quem acompanha aqui o canal, claro, percebeu que tem bastante tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui, eu não dou as caras. E, assim, primeiro, queria me desculpar pelo sumiço, muita coisa aconteceu, eu precisei realmente dar esse tempo, mas finalmente agora eu acho que as coisas já se acertaram e tô de volta. Obrigado por todo mundo que mandou mensagem, que se preocupou e que queria saber se o canal acabou. Cara, o canal não acabou. Tô aqui. No final do vídeo eu volto para falar um pouco sobre o que aconteceu, mas antes eu quero falar sobre essas 3 ferramentas que, mesmo desaparecido, eu não deixei de usar e que eu acho que são essenciais para o cuidado com a barba. Bom, a primeira ferramenta básica é um pente, cara. Esse daqui não pode faltar de jeito nenhum. Não tem como eu manter a barba minimamente arrumada se eu não carregar um pente no bolso. Tá, mas aquela passadinha de mão assim para dar uma ajeitada na barba não resolve? Resolve. Mas ficar passando a mão é também pedir para a barba ficar mais bagunçada com o passar do tempo. É porque uma coisa que eu percebi é que quando a gente dá essa ajeitada na barba com o pente, eu percebo que o fio da barba fica mais alinhado por mais tempo. E sem contar que quando a gente cria o hábito de usar o pente, ao mesmo tempo a gente está matando um mau hábito de ficar passando a mão. E passar a mão, cara, ficar futucando a barba, gera atrito entre os fios, eles acabam estragando ali, sabe? Soltando as escamas assim que cobrem os pelos e com o tempo vai dando ponta dupla, vai dando nó na barba. E é por isso que eu acho que um pente é uma ferramenta que não pode faltar. A segunda ferramenta para mim que não dá para não ter é uma boa máquina para aparar os pelos da barba. E o bom de uma máquina é que ela quebra o galho assim em vários momentos. Tipo, quando eu tô há muito tempo sem ir no barbeiro, não deu tempo, chega sexta-feira, dá vontade de sair ou de ir para um bar e, cara, percebo que o cabelo tá grande, a barba tá grande, eu precisava ter ido num barbeiro para dar um trato. Mas não deu tempo e já tá na hora de sair. A máquina resolve. Você não precisa saber fazer o corte perfeito, fazer tudo direitinho. O que eu faço, na verdade, é o seguinte, eu vejo o tamanho do pente que normalmente o barbeiro corta, eu costumo fazer o fade aqui para cima e o fade aqui para baixo para igualar o tamanho da barba e o cabelo. Eu pego um pente um pouco maior, porque geralmente quando eu vou fazer isso, a minha barba e o meu cabelo já estão muito grandes. Então, para garantir que eu não errei, eu pego um pente tamanho 2, aí varia, né? 2, 3, e eu faço o seguinte, eu passo a máquina aqui subindo na altura da costeleta e indo um pouquinho para cima aqui no cabelo e nesse movimento aqui, ó. Só para baixar um pouco a altura do cabelo aqui na costeleta e depois eu desço a máquina também no sentido dos fios até ela chegar aqui no limite da mandíbula. Só essa limpeza aqui nas laterais já dá um ar um pouco mais arrumado. Eu não fico com aquela cara de que tá precisando cortar o cabelo ou cortar a barba. Eu só baixei um pouco nas laterais. O cabelo continua aqui, porque sem condições de fazer isso sozinho em casa. E você também não precisa saber aparar direitinho a barba inteira. Só dá uma baixada aqui. E aí depois de dar essa baixada, o que eu faço? Eu tiro o pente aqui e ela na zero. Eu só limpo aqui a linha do pescoço. Se tiver um pouquinho mais de segurança, eu que já estou um pouco mais acostumado a fazer também, eu dou uma sobrevoada assim, só com a máquina na zero, só para tirar os pelos. Aí, cara, pentei bastante. Isso quando você penteia, os pelos que estão maiores, eles costumam sair mais, ficar mais para fora. E aí fica mais fácil na hora de sobrevoar aqui com a máquina e tirando aqueles pelinhos que estão maiores. E aí, claro, se eu tô com tempo, eu vou pegar a lâmina, vou terminar de fazer a barba, fazer uma esfoliação no rosto todo, fazer o trabalho completo. Mas o que eu tô falando aqui é da ferramenta que é essencial, aquela que não pode faltar. Então, na falta de todo o resto, se tiver uma máquina na mão, dá para quebrar um galho. Essa aqui é uma que eu comprei uma época para fazer um vídeo sobre como achar a linha do pescoço, como é que você raspa a linha do pescoço. O vídeo ficou muito legal e eu falo mais dessa máquina aqui lá naquele vídeo, eu vou deixar o link aqui, mas eu também vou deixar o link de onde eu comprei essa máquina aqui na descrição do vídeo.
Recomendo, é uma super de entrada, assim, tipo, não é muito cara e quebra muito galho. Tem vários pentes de vários tamanhos, é ótima. E aí a gente chega na terceira ferramenta, e essa daqui é uma puta ferramenta mesmo, que não pode faltar, que é o balme de barba. Olha, não tem quem chega perto de mim e diz que a barba não tá bem cuidada depois que eu uso o balme. É o cheiro gostoso que ele deixa no rosto, é a pele sem irritação depois de fazer a barba, é aquela sensação de ter acabado de sair do banho com o rosto super refrescante, e é por isso que eu acho que o balme é uma ferramenta que é essencial. E também porque, quando a gente está falando de cuidado com a barba, hidratação é um troço que não pode faltar. E a gente sabe, né? O pelo da barba é mais ressecado, ele é mais desgrenhado, é mais difícil de controlar do que o cabelo. E aí quando você bota o balme na rotina diária, seja para hidratar mesmo os pelos, ou para usar junto com o óleo de barba para reforçar a hidratação, quem tem a barba maior, ou usar como um pós-barba que seja, ele vira um item essencial no banheiro. Mas me conta aí no comentário, se fosse para você separar 3 ferramentas, produtos inclusive, que são os essenciais, que sem eles você não tem uma sensação de que a barba está bem cuidada. Quais que você colocaria na sua lista? De só 3. Me conta aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia, porque eu fiquei pensando muito nisso para gravar esse vídeo, sabe? Se eu fosse separar só 3 coisas. Poxa, eu uso todos os produtos todos os dias, né? Eu cheguei nesses, assim, que eu vejo que quando eu tô num dia muito corrido e às vezes ou quando eu vou pra academia, vou tomar um banho na academia, eu sempre tenho os produtos todos para viagem comigo, né? Mas às vezes acaba o shampoo ou tá faltando alguma coisa. Eu uso o balme e a máquina e pente, para mim, assim, são os 3 que realmente não dá para faltar. Mas eu tava falando lá do início sobre esse tempo sem aparecer aqui, né? Sem gravar vídeo, e que eu precisei dar uma pausa. Nos últimos vídeos que eu fiz, mais espaçados, sempre eu tinha uma intenção realmente de estar voltando. Mas tem uma hora, cara, que eu acho que a gente precisa assumir que você precisa focar sua energia naquilo que realmente está precisando ser focado na hora. E aqui foi uma conjunção de vários fatores. No trabalho, o principal foi um projeto grande que eu comecei, tem quase um ano já, de dar uma revisão na marca toda, de repensar quais são os próximos caminhos aí de produtos da Sobrebarba, as nossas parcerias. E uma das coisas que começou lá atrás foi uma revisão também da plataforma do e-commerce. Porque migrar para uma plataforma nova, cara, é quase que começar tudo do zero. E eu resolvi fazer isso porque desde o início muita gente pedia bastante coisa legal, sabe? De criar um programa de fidelidade, assinatura, ou você poder montar o seu próprio kit do jeito que quiser, entre outras coisas também que eu estava muito afim de fazer. E aí essa primeira etapa já está entregue, eu já percebi que já dá para voltar com a rotina de roteiro, de preparação dos vídeos, de voltar aqui com essa nossa troca, que no final das contas é a parte que eu realmente mais gosto, é a que mais me deixa realizado. Eu acho que o que a gente está construindo aqui é uma comunidade muito bacana, esse espaço muito legal de troca nossa, e eu quero muito evoluir isso para novos estágios, para novos tipos de conteúdo. Esse espaço aqui é nosso, então qualquer ideia que você tiver, cara, manda aí nos comentários. Bora fazer isso aqui junto. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu nesse canal, a hora é agora. Clica aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo. Até!